Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9 da revista da CPAD. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então nessa lição de número 9, que nós vamos estudar na igreja no dia 1º de setembro, ela tem como tema o seguinte: a conspiração de Amã contra os judeus. Mas primeiro, antes de nós entrarmos na lição, eu queria convidar você, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever aqui no nosso canal, se você, por acaso, gosta de estudar sobre a palavra de Deus, temas variados, como também estudar especificamente sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, nesse caso aqui, a CPAD. Então, se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever e no final do vídeo, se você gostar do que você ouviu, deixa o seu gostei, faz um comentário que é importante para nós, porque aí o YouTube vai mostrar esse vídeo para o maior número de pessoas e, consequentemente, você também vai estar contribuindo para a gente alcançar a nossa primeira meta aqui no canal, que é alcançar os 500 inscritos. E aí vai ser uma festa danada. Então, eu conto com a sua ajuda. Beleza? Então, vamos lá. O texto áureo diz assim, ó: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 22. E a verdade prática que para mim, assim, é uma das que mais me chamou a atenção, e nessa lição, que é uma lição super atual, tá? A verdade prática diz: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Só essa verdade prática aqui, se nós fôssemos estudar sobre ela, e seria bem impactante para todos nós que somos cristãos. Então, quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade ou nosso relacionamento com Deus está em crise. Por quê? Porque o texto áureo ele está indo de encontro, né, a essa verdade prática que fala assim, ó: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Agora, se vocês estão sendo agradáveis ao mundo, ou seja, se vocês estão sendo amados pelo mundo, pode ter alguma coisa errada aí. Pode não, né? Tem alguma coisa errada aí. A Bíblia, Paulo escrevendo aos Romanos, ele deu um conselho que nós não devemos nos moldar ou nos amoldar, né, segundo os ensinamentos do mundo. Não. Ele deu esse ensino para nós, então a gente vai nessa lição aqui, que é uma, como eu falei, é uma das mais impactantes desse trimestre, na minha humilde opinião. Eu quero que você, convidar você, se você tem a revista, para você acompanhar aí. Então, eu vou ler alguns trechos da lição, tá? Dos 3 tópicos aqui, os seus subtópicos, e também vou fazer alguns comentários nos subsídios que tem aqui na revista de professor. E aí você que é professor também vai poder usar isso, claro, obviamente, se você achar que merece, né, ser usado, que merece, você use na sua aula, que vai ser interessante, eu acredito assim. Então, Mateus 10, 22, que é o texto áureo, está falando que, assim, haverá um ódio em relação a todos vocês. Isso Jesus falando aos seus discípulos. E para todos nós, é claro, para todos aqueles que são discípulos de Cristo atualmente. Nós vemos, né, em toda a história da humanidade, que a igreja foi perseguida em várias épocas. E perseguições tais ao ponto de vidas serem ceifadas. Então, nós aqui no Brasil, eu costumo dizer que a igreja aqui no Brasil, eu não tenho visto efetivamente uma perseguição desse nível, tá? Desse nível, não tenho visto. Se você já passou por algo assim, tá? Agora, eu não tenho visto nada desse nível, que chegue ao ponto de
dar cabo da vida. Sim, odiados, perseguidos, né? Mal, como diria assim, a imagem denegrida, aquela coisa de queimar a reputação. Isso aí os cristãos, eles passam sim, porque nós vamos ver no decorrer da lição que tem algumas coisas aqui que se assemelham aqui. Então, nessa lição nós estudaremos o plano odioso de Amã, tá? Em exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Esse aí é o ponto principal da lição. Diz-nos assim, ó, na lição anterior vimos que Mardoqueu, isso é a introdução, não se inclinava e nem se prostrava diante de Amã. E nesta lição nós estudaremos a respeito desse plano para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Esse é o ponto principal e o comentarista já deixou bem claro aqui na introdução para nós. Eu acho interessante você, como professor, lembrar que, assim como o comentarista colocou aqui, nós vemos hoje, na atualidade, essa perseguição que ela vem de gerações em gerações, séculos e mais séculos, tá? E continua essa perseguição contra os judeus. E aí, nós só entendemos que essa perseguição aos judeus, ela não é algo assim, pura e simplesmente, a pessoa acordou, vamos perseguir os judeus. Os judeus é isso e aquilo, vamos perseguir. Tem muitas outras coisas e a principal delas é que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele sabe da importância do povo judeu. E ele quer, de todas as maneiras, ele quis e ele quer, de todas as maneiras, exterminar o povo judeu. Aí você pode perguntar assim, ou a gente pode se perguntar, né? Mas por que especificamente o povo judeu? É claro que se nós fôssemos falar sobre isso, nós teremos que ter uma outra aula, uma outra lição. Mas, primeiro, o principal ponto é que através do povo judeu, Deus cumpriu as suas promessas, enviando o seu filho da linhagem, né, judaica, e temos uma promessa final que envolve diretamente o povo judeu. Então, como eu já falei numa outra lição aqui, se você ainda não se atentou para a questão de estudar os sinais dos últimos tempos, dos últimos dias, né, da igreja na Terra, eu convido você mais uma vez, comece a se interessar por essas questões e a sua mente vai abrir um pouco mais em relação, principalmente a essa questão. Por que eles querem destruir os judeus? Então, é uma ânsia, um objetivo, um plano do diabo, o inimigo das nossas almas. Ele sim é que manipula tudo de forma que os judeus, como também muito em breve, e foi também em algumas outras gerações, né, os cristãos em geral, sejam odiados. E aí se cumpra, na verdade, o que a gente leu em Mateus 10, 22, que foi o texto áureo. E odiados sereis, mas tem um porquê. Por causa do meu nome, Jesus falando. Então, não só os judeus, mas todos os cristãos que professam, que defendem, que propagam o nome de Jesus, terão esse ódio, claro, obviamente, levantado, arquitetado, planejado pelo diabo. Então vamos lá para o subtópico 1, que fala assim, o plano odioso de Amã. Como eu falei, eu vou dar algumas pinceladas nos subtópicos e a gente vai comentar. Subtópico 1, intrigas e patologias do poder. Ora essa, né? Diz assim, ó, a conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que transpassa o mandado do rei? Os servos, incomodados com a postura, com o testemunho de Mardoqueu, perguntavam a ele, até quando você vai ficar nessa daí? Né? Se segurando e desobedecendo aí o decreto do rei, dizer assim, né?
o mandado do rei, melhor dizendo. Então Mardoqueu disse apenas que era judeu. Não, eu apenas sou judeu, eu guardo comigo e defendo a minha crença. Isso é claro, com uma colocação minha aqui. Então vamos assim, aí diz assim, ó, incomodados eles ficaram, seus conservos foram denunciá-los a Amã, para verem se Mardoqueu continuaria. Eles colocaram uma pressão, né? Então vamos levar ao chefe lá, a quem pode mandar fazer alguma coisa, vamos ver se ele vai manter. Parece uma coisa tão cotidiana, né? Rotineira. Se você já passou por isso, deixa aí nos comentários. Alguém que se incomoda com a sua postura e aí ele quer, primeiro, denegrir a sua imagem, queimar o teu filme, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, queimar o seu filme. Obviamente isso significa manchar a sua manipulação para com aqueles que têm o poder, que têm a autoridade. Por isso o comentarista colocou intrigas e patologias do poder. E por que patologias? Patologia significa doença. Doença do poder. Sabe aquelas pessoas que muitas das vezes, quando ela está num determinado nível, ela não é nada, não faz nada com ninguém, não implica com ninguém, não se incomoda com ninguém. Mas depois que ela recebe um determinado cargo, ela alcança uma posição, ela muda completamente. E aí começa a arrumar intrigas. E aí o comentarista usou uma palavra. É uma doença, uma patologia, uma doença de poder. Sabe, a pessoa, muita gente, eu já ouvi esses comentários assim, quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa. Por quê? Porque parece algo patológico. E nós sabemos que entra aí a influência do inimigo. Porque ele sempre quis ser maior do que Deus, se colocar no trono acima de Deus, ou parecer, né, todo-poderoso. Ele sempre quis isso. E ele incita isso na humanidade, no homem comum e como no cristão também. Tá? Eu estou dizendo aqui para todos. E aí foi o que aconteceu. Eles foram lá, fizeram a propaganda deles, né? Por inveja e intriga, olha o que o comentarista colocou, costumam reinar em todo o tipo de grupo social. Inveja e intriga costumam reinar em todo tipo de grupo social. E aí, Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. O que ele fez? Revelou uma personalidade doentia, que fala sobre a doença do poder, e planejou o extermínio de todos os judeus. Está lá em Esther, capítulo 3, do 4 ao 6. É onde ele começou a bolar, né, arquitetar o plano. E aí, olha o que o comentarista colocou aqui no finalzinho. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida, em qualquer área, precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. E aí ele complementa. Abuso de poder leva à queda. Abuso de poder. Soberba precede a queda. Tá? Colocou aqui Provérbios 16, 18. E aí vamos lá para o subtópico 2 e 3, que diz assim, ó. A extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio indo na Índia, hoje Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Ele coloca aqui, geograficamente, onde se situava, né, qual era a dimensão do tamanho do Império Persa. E aí diz assim, ó, em linha reta, eram de uma ponta a outra, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas e Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. De todo o reino. Até mesmo, depois o comentarista coloca e a Bíblia relata, até mesmo aqueles que já estavam em Jerusalém, que já tinham saído dali daquela região. O decreto era para atingir a todos. Então, olha que coisa terrível. O plano e a extensão desse plano. Ou seja, ninguém haveria de escapar. Aqueles que se achavam, talvez, que estivessem protegidos ou que estavam protegidos, seriam atingidos também.
Por quê? Porque era da raça dos judeus. Então, muitas das vezes, a igreja, os cristãos, se omitem, tá? Calam a boca em relação a determinadas coisas com aquele ar de pouquíssima preocupação em relação àquilo, achando que aquele ponto, aquele assunto, aquilo ali nunca vai atingir aquela pessoa ou a sua família, ou enfim. Então ela se acha protegida. Isso é um perigo muito grande. Nós estamos vivendo algumas situações no Brasil, tá? Em que, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, eles não estão nem aí para o que está acontecendo no país. Isso é perigoso. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Isso é perigoso. Se você não quer falar nada, tudo bem, não precisa falar. Mas você precisa se inteirar a respeito do que está acontecendo na cúpula de poder, como estão se desenvolvendo as patologias de poder, para que você e eu, nós saibamos como convém orar e pedir a intervenção divina em relação a tais práticas. Esse é um ponto que a gente precisa se atentar. Pelo menos esse é o meu ponto de vista e é isso que eu estou passando para você. Agora, se você acha que não, deixa aqui nos comentários. Coloca a sua opinião aí nos comentários. Se você acha que realmente, independente disso, a gente não tem que se meter em nada disso, nem se preocupar e nem procurar saber. Coloca aí nos comentários para a gente saber. Vamos para o subtópico 3 aqui. Diz assim, ó, astúcia e oportunismo. Amã convenceu o rei Assuero, escondendo a sua verdadeira motivação, que era exterminar todos os judeus, e era uma motivação pessoal. Era inveja de Mardoqueu. E aí, quando ele falou que era judeu, aí que a inveja se propagou, né? E inveja doentia. E aí, como ele estava no poder, diz aqui, ó, disse que havia a propaganda que ele fez do povo. Ó, ele disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso, convinha que fosse exterminado. Parece que nós já vimos esse filme aqui em outras situações na humanidade. Sabe, aquela propaganda de alguém denegrindo a raça dos judeus, a etnia, a religião dos judeus. E aí, essa pessoa fez a propaganda de uma maneira e em conluio com os meios de comunicação que ajudaram a propagar tudo isso. E aí eu estou dizendo isso porque foi assim na época lá do homem lá do bigodinho, que a gente aqui nem pode falar, porque senão o vídeo pode ter algum tipo de bloqueio. Então a gente precisa ter cuidado também, até em determinadas palavras, tá bom? Então, quando é naquela época, então eles consideravam o povo judeu a pior de todas as raças, e para você ver que existia uma época que eles diziam que os judeus eram como ratos e que transmitiam doenças. E, obviamente, né, quando você começa a equiparar uma pessoa, né, a um tipo de coisa que a sociedade em geral reprime, repudia, então muitas das vezes ele quer, isso é uma tática, tá? Ele quer usar aquilo dali para que a sociedade não tenha não seja contrário. Por quê? Porque eles estão comparando com uma coisa que é asquerosa, que traz doença, que é prejudicial. Veja bem você, o que uma propaganda mal feita pode ocasionar na vida de uma pessoa, na vida de um pastor, na vida de um líder, tá? Isso é interessante a gente falar aqui. E aí, quem escuta tudo aquilo, se não tiver um filtro para poder, então, parar e pensar, pô, será que é isso mesmo? Será que é dessa maneira? Tá? Porque os meios de comunicação, eles expandem essa questão de uma maneira absurda. Eu vou fazer um comentário para você aqui que é interessante, que é o seguinte. Você já viu ou já ouviu, né, uma pessoa que aparece em todos os jornais que ela está sendo, sei lá, tem um processo contra ela e ela está em meio às condições de ser condenada em determinada coisa, porque ela fez isso ou fez aquilo, e aí aparece em todas as manchetes, né? A mídia dá aquela repercussão absurda. E aí depois se comprova efetivamente que aquela pessoa não teve absolutamente nada a ver com aquilo.
Você já viu, por acaso, essas mesmas mídias fazerem a mesma propagação, tá? Só que agora trazendo aquela pessoa, o nome daquela pessoa, a inocência perante toda a sociedade? Não, você nunca viu isso, porque não existe. Infelizmente, a gente fala daqui do Brasil, mas em todos os países é assim. Aquela mídia vai lá, faz e acontece, e depois ela nem se preocupa se a reputação da pessoa foi jogada na vala, se a pessoa tinha família, se a pessoa tinha negócio. Para ela não importa. Ela não vai botar todo o seu aparato novamente para fazer uma propaganda benéfica ou se desculpando pelo fato. Infelizmente isso acontece. E aí aqui, ó, ele fez uma propaganda para o rei. Ó, rei, essa turma aí, eles estão aqui no reino, mas eles não obedecem o que o rei fala, não. Então, eu acho que é melhor a gente exterminar, acabar com eles. E aí, tem uma outra coisa que ele falou assim, ó. Amã entregaria 10 mil talentos de pratas, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Assuero concordou com Amã, sem questionar de que povo se tratava. Sabe por que Assuero concordou? Eu tenho um ponto aqui. Ele concordou porque ele só visou a riqueza, a fortuna, a luxúria, o poder. Então, existem muitas pessoas que concordam em atacar você, denegrir a sua imagem, acabar com a sua vida, se for possível, por dinheiro, por poder. E aí está aqui dentro dessa questão da patologia do poder. E aí, olha o que ele disse aqui, ó. Amã, ele soube apelar para o ego do rei Assuero. Ele fez assim, ó, ele ofereceu ao rei, ele disse que, ó, esse povo não presta, porque eles não obedecem às leis do reino, mas eles estão dentro daqui, do teu reino, rei. Então, nós podemos fazer o seguinte, vamos exterminá-los, e aí no decreto que foi feito, todos seriam exterminados, e toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, tudo que os judeus tivessem, seria confiscado e seria levado para ser colocado no tesouro real. Olha só que coisa terrível, tudo por dinheiro, patologias do poder. Então, olha que interessante o comentarista colocou aqui. Liderar requer prudência e sabedoria, coisa que faltou ao rei Assuero, porque ele deixou o ego dele crescer. Para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Amã deu a impressão de que ele estaria protegendo o reino da Pérsia, fazendo o extermínio dos judeus. Sendo que não se conta em local nenhum da história que o povo lá no Império Persa, que os judeus, eles eram rebeldes, que não atendiam às ordens, que não trabalhavam, que não contribuíam de alguma maneira ou de todas as maneiras possíveis para poder permanecer ali no Império Persa. Eles serviam também ao Império Persa. Então, ele usou de uma artimanha, mexeu com o ego, e normalmente quando mexe com o ego, né, é complicado, né? Principalmente de quem está na liderança. Por isso os líderes precisam ter essa preocupação. Tem que ter uma prudência e sabedoria para detectar, né, determinadas desavenças que muitas das vezes não fazem o menor sentido. É só uma questão de inveja. E aí vira patologia, né? Então o rei, como ele gostava de beber mesmo na época, né, certamente Amã aproveitou esses momentos para poder fazer essas colocações aí. Então diz aqui, olha o auxílio que tem aqui na revista. Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, é a primeira figura política da Bíblia a idealizar um plano sinistro para, em sua esfera de influência e autoridade, ou seja, onde ele estava, ele queria exterminar todos os judeus. Este plano de Gênero, né, isto é, um esforço sistemático de eliminar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional e religioso. Então ele se aproveitou, porque ele tinha, olha o que o comentarista colocou aqui nesse recurso bibliológico, ele colocou a primeira figura política
ele era um político. E quantos de nós cristãos, né, fomos ensinados? Eu tenho me dá arrepios falar disso, sabe? Porque eu fui durante muitos anos ensinado a não se meter com política. Que política é isso? Não é para crente, isso e aquilo. O cristão não tem que se meter com política, essas coisas todas. Mas quando, na verdade, olha como a política influencia, e aqui o comentarista trouxe isso aqui, e a gente precisa ressaltar isso. Eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, o primeiro político na Bíblia que idealizou um plano sinistro para exterminar uma raça por inteiro. Então, tem uma coisa que a gente tem que ressaltar, né? Amã, ele identificou uma característica no povo judeu ali. O povo era diferente. Eles eram diferentes. Então isso causou inveja, ódio nele. O povo obedecia às suas leis, obedecia a um Deus todo-poderoso, reverenciava os princípios e valores que foram dados a eles de geração em geração, e era um povo que não se curvava e não se vendia. Então isso incomodou. E nós, cristãos? E a igreja no Brasil? Como que está a igreja no Brasil? Será que diante de uma bela proposta, será que muitos da igreja não estão se entregando e deixando de lado a defesa de alguns princípios e valores e começam a colocar ali nada a ver, isso e aquilo, e aí muitas das vezes apoiados por determinados políticos que não seguem os princípios e valores da Bíblia, esses cristãos acabam sendo levados primeiro, a manter esse político lá no poder. Segundo, a não se interessar por conhecer efetivamente o que esse político, que esse cristão está mantendo lá no poder, o que esse político realmente defende. Então, eis o perigo aí. E nós estamos vendo no Brasil algumas questões sendo colocadas, tá? Sobre questões que, como eu falei, a gente nem pode falar muito aqui, mas são questões que impactam diretamente o povo cristão no Brasil. Não sei se você já ouviu falar no pastor Jorge Linhares. Ele já foi levado a julgamento, a juízo, vamos dizer assim, né? Colocaram ação contra ele. Por quê? Porque ele contrapôs um ensinamento, um aspecto de um movimento aí que quer defender algo que a Bíblia é contrária. E o pastor foi contra. Não, não é assim. A Bíblia não ensina dessa maneira. Parece te lembrar alguma coisa? Os judeus aqui incomodaram por causa disso. E aí, lembra do pastor Silas Malafaia também, que está aí em voga sempre se apresenta combatendo heresias, combatendo absurdos que vêm lá de cima, tá? Da política. E aí vem desencadeando um efeito até chegar, tá? Em nós, os cristãos. Por quê? Não pensa que você vai estar livre, não, porque essas coisas elas virão para atingir a todos. Então, vamos se atentar para essas coisas aí. Diz assim, ó, o tópico 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. O subtópico 1 diz, o pavor da violência. O 2, bebida, confusão e tristeza. E o 3, crise e clamor. Então vamos por aqui por pontos. O primeiro diz, pavor da violência. O que aconteceu aqui? A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o mais moço até o mais velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Esse era o decreto definido. Amã, ele destilou todo o seu ódio no texto que preparou. E aí, olha o que diz aqui interessante. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, né, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Olha o que está dizendo. Não havia registro, ou seja, está dizendo aqui para nós que não tinha registro de que os judeus
era um povo que criava motim, que se reunia para combater e atacar, ou até mesmo roubar, se apoderar de determinadas coisas no reino do Império Persa. Não, não tem isso na história. Era um povo que estava lá, defendia as suas crenças, mas era um povo humilde e que não queria usurpar nada do que era seu. Mas era um povo que tinha convicção do que estava defendendo a respeito da sua religião que fora passado pelos seus antepassados. Então, isso incomodou. Mas ali, todos seriam atingidos. Por isso, o pavor dessa violência completa. Talvez, né, alguns ali, poxa, mas por que isso? Nós não fazemos nada disso, daquilo. Mas o ódio propagado, disseminado, ele tem um gatilho. E eu olho como gatilho, eu falei no início do vídeo, a influência do diabo em tentar de todas as maneiras, em todas as épocas, acabar com o povo judeu. Subtópico 2 fala sobre bebida, confusão e tristeza. Por quê? Porque aqui está comprovado para nós que, assim, depois que a reunião ali, o conluio e o plano foi arquitetado, eles voltaram a beber, a festejar. Tipo, é isso mesmo, vamos exterminar esse povo judeu, esse povo é isso, é aquilo outro, não serve para nada, bababá, essa coisa toda, e voltaram a beber. O ego já estava inflado, como que assim alguém dizer, eu faço, eu que mando, ninguém pode me deter, sabe? Parece que nós estamos vendo alguma coisa parecida aqui no Brasil. O que está acontecendo aqui no Brasil, coisa que nós não víamos há muitos e muitos anos. E isso vem desencadeando muitas dificuldades. Famílias inteiras estão sendo impactadas, mas o que acontece com alguns cristãos? Eles não estão nem aí. Por quê? Eles não querem nem saber, eles não se importam. Por quê? Porque eles acham que nunca vai atingir nenhum deles. Cuidado, meu irmão, cuidado. É bom a gente abrir os olhos, Diz aqui, ó, à medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Esse é o finalzinho aqui do tópico 2. E aí, o que está dizendo aqui? Quando as cartas foram distribuídas e foram chegando nas províncias, e que todos os judeus começaram a saber qual era efetivamente o plano, aconteceu isso. E nós vamos ver na próxima lição mais a fundo exatamente o que foi feito, tá? A gente vai entender um pouco mais aí da intervenção divina através da... Então, o subtópico aqui 3, que fala sobre crise e clamor, é um subtópico onde nós precisamos realmente entender que tudo isso impactou, na verdade, todo o povo judeu. O subtópico 3, crise e clamor. O decreto de Assuero, ele tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Olha que interessante que o comentarista coloca aqui, ó. De outro lado, havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Ou seja, existia uma turma que estava numa aparente tranquilidade, porque estavam todos acomodados, aquela coisa, pô, não tá mexendo comigo, deixa eu quieto aqui, não vou nem me meter nessas questões, deixa eu comigo, eu tô plantando, eu tô trabalhando, eu tô comendo, eu tô bebendo, eu tô festejando, tá tudo bem, eu não vou ficar me intrometendo nessas coisas. Uma aparente tranquilidade. E aí, até os que voltaram para Jerusalém, que decidiram voltar com Zorobabel para ajudar lá na reconstrução dos muros, eles também corriam risco. Todos, na verdade, corriam risco. Por quê? Porque o decreto era para atingir a
todos. E aí, então, olha o que o comentarista colocou aqui. Agora, como todos corriam o risco de serem exterminados, né? Diz assim, ó, por que muitas vezes precisamos experimentar crises para então buscar a Deus de todo o coração? O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo, Daniel 6:10. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. Efésios 6:18, né? Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então vamos lá, a gente entende que esse plano de ódio de Amã, ele trouxe tristeza e medo a todo o povo judeu. Todo o povo ficou com medo. E então, né, teve um alarde no meio de todos os judeus ali. E eles precisavam se voltar para buscar no Deus Todo-Poderoso um refúgio, um auxílio, a resolução daquele grandíssimo problema. A vida deles e das suas gerações estava em risco. E aí se despertaram. Então vamos para o tópico 3, que a gente já está caminhando então para o final. Diz assim, ó, o ponto 3, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Esse aqui, para mim, o subtópico, o tópico 3, melhor dizendo, é o que a gente deve mais se pautar, prestar mais atenção e colocar isso para a turma, né? Eu acho que isso aqui caberia uma aula geral para toda a igreja, com uma preparação muito melhor, né? Seria interessante. E porque isso aqui vai falar sobre algo que é muito atual, né? E o comentarista colocou como o antissemitismo moderno, que é o quê? Odiar os judeus, querer exterminar os judeus, acabar com essa raça nos tempos modernos. E nós vamos ler aqui e depois nós vamos comentando então. Então o primeiro subtópico diz aqui, assim, faces do antissemitismo. De forma prática, o que é o antissemitismo? O antissemitismo é a hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar isso ao longo da história. E diz assim, ó, ao longo da história, 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. Então, nessas 3 esferas, o antissemitismo, ele se propaga. O que é o antissemitismo? Para você nunca mais esquecer, é a hostilidade sistemática contra os judeus. Mas hostilidade num nível de assim, não é só ser hostil, dizer assim, eu não gosto de fulano. Não, eu quero exterminar fulano e toda a sua raça. É assim, tá? O antissemitismo moderno em relação aos judeus é dessa maneira. Não é só assim, não, nós não gostamos ou nós não concordamos muito bem com as coisas que os judeus fazem, tanto na religião como na parte financeira, econômica. Não é isso. O antissemitismo é outra coisa, muito mais profunda. E a gente vai ver aqui. Então, olha, o que acontece? O judeu, no aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra. Olha isso, tá? Que assolou a Europa em 1348. E aí, na Idade Média, sofreram uma intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV. E a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa João III. Então, o objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. Então, você vê aqui, né? O comentarista ele trouxe um pouquinho dessa
história. É claro que a gente não tem como entrar em cada um ponto desse aqui, mas ele fez um apanhado que eu achei muito interessante. Por quê? Porque eles queriam justificar de alguma maneira essa hostilidade terrível, esse ódio, tá? Por exterminar, até dizendo aqui, ó, nessa época, né, da Idade Média lá, em relação aos papas, que eles eram um povo que era herético, herege, vamos dizer assim, né? Eles eram hereges. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Aí nós vemos que desde aquela época, o intuito de Satanás era especificamente exterminar os judeus. Por quê? Porque se fosse somente uma questão de heresia, eles não pregam ou não ensinam a mesma coisa que eu. Tudo bem, eles ensinam para lá e eu ensino para cá e tá tudo bem. Quem quiser atender o que eles estão ensinando, pois muito bem. O subtópico 2 vai falar sobre o seguinte: o antissemitismo nacionalista e racial, no caso. Então diz assim, ó, o aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia. Então está falando aqui dois lugares que comprovadamente a história mostra que houve antissemitismo, onde judeus nesses lugares aqui foram odiados, atacados e mortos. Então, algumas linhas aí políticas querem dizer que isso tudo aqui foi mentira, sabe? Então, se você por acaso ainda não leu nada sobre essa questão do quanto isso aqui é histórico, tá? Do quanto os judeus foram e são perseguidos até hoje, você deveria começar a se inteirar um pouquinho. Porque diz assim, ó, lá na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. E aí a gente vai ver o porquê, né? Mais uma vez a história se repete. Inveja, tá? Diz assim, ó, a prosperidade dos judeus causava ódio. O que causava? A prosperidade dos judeus. Alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Ora, veja só, mais uma vez, a propaganda disseminando, tá, coisas mentirosas a tal ponto da população se levantar contra o povo judeu. Por inveja, porque eles achavam que, por conta dos judeus serem prósperos, eles eram invejados, então. E aí eles queriam, a propaganda, colocar a culpa da crise em vários países aqui, como o comentarista colocou, do leste da Europa, a crise por causa dos judeus. Ora, o governo vai lá, não consegue, né, conduzir o país da maneira que deveria, então ele procura alguém para culpar. Parece que eu já vi esse filme em algum lugar. É tipo aquela questão, aquele comentário que a gente faz: a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Parece que nós estamos vendo no Brasil muita coisa que está acontecendo e não, a culpa é de quem? Não, nesse momento não tem culpa de ninguém não, né? Nesse momento não. Só o governo que era passado que ele aparecia em tudo. A culpa era de fulano, a culpa era de Bolsonaro, vamos dizer assim, né? Agora não, né? Mas vamos lá, diz aqui, o antissemitismo hoje é o subtópico 3 aqui. Diz assim, ó, mas olha que ponto interessante, o comentarista colocou antes aqui, ó. O homem lá do bigodinho lá, ele protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Olha, queridos irmãos, eu já li um livro chamado Auschwitz, a história, o terror em Auschwitz. Auschwitz foi um campo de concentração nazista
e esse campo de concentração ele tinha por intuito o extermínio gradativo até o final de todos os judeus que estivessem ali. Como também existiam outros campos, mas eu li o livro falando desse em específico. Então, assim, são coisas que quem nunca leu algo parecido, a pessoa realmente vai criar um impacto. Mas se a gente comentar, muitos nem acreditam e ficam a se perguntar, mas por que isso? Por que disso? Volto a dizer, meu querido, a propaganda naquela época, que era disseminada, na época do homem lá do bigodinho lá, que causava o terror em relação aos judeus, eles propagavam que os judeus eram uma raça que deveria ser exterminada. Por quê? Porque a raça ariana, que era os alemão lá, que eles eram os melhores. Então, nesse tempo, entrava aí judeus, entravam quem tinha algum defeito físico, entravam as pessoas que eram homo, entrava, não importa, que tinha problema mental, todo mundo era exterminado. Por quê? Porque a sanha e o ódio, tá, que era propagado naquela época do homem do bigodinho, ele atingiu não somente judeus, mas também outras pessoas que tinham outros defeitos físicos. Então eles queriam eliminar uma raça e queriam instituir que só existia uma raça e que era a melhor, que era a ariana. O comentarista fez esse lembrete aqui para nós. Então, nesse tópico 3 aqui, nós falamos sobre as faces do antissemitismo, tá? Que é a hostilidade ferrenha, odiosa realmente até dar o cabo da vida, extinguir definitivamente os judeus. Depois nós falamos sobre o antissemitismo nacionalista e racial, que era a questão assim, que era uma questão nacional, no leste europeu. Eles é que são culpados por conta da economia que está indo ruim. Ou essa turma aí, essa raça tem que ser eliminada porque ela é uma raça desprezível, é uma raça que propaga doenças. Olha o ponto, o nível da propagação de mentiras, o quanto a propagação de uma mentira repetidas vezes e propagada por vários meios de comunicação, acaba que muitos que são atingidos por essa mentira, por essa informação, eles de tanto escutar aquilo, eles acabam entendendo que aquilo é verdade. E aí alguns falam assim, deve ser verdade, todo mundo está falando disso. Aí eu me lembro que minha mãe falava, né? Talvez se sua mãe falava isso também, coloca aí nos comentários. Ela dizia assim, mas você não é todo mundo. Todo mundo tá, mas você não é todo mundo. Então, vamos lá, para a gente vai terminar. O tópico 3, subtópico 3 aqui. O antissemitismo hoje. Eu faço questão de ler todo esse parágrafo aqui porque é muito impactante. Quem tem acompanhado, quem tem seguido perfis no Instagram, no YouTube e acompanhado o que vem acontecendo, o que aconteceu e o que vem acontecendo, é importante a gente ler aqui. Então, a criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. Então está dizendo aqui para nós, o comentarista lembra, foi criado o Estado de Israel em 1948. Tudo muito bem feito ali, organizado. Não foi os judeus que se reuniram, tomaram uma região e pronto, isso aqui é nosso. Não, foi instituído e a ONU, que hoje, né, é um órgão que é muito respeitado mundialmente, deu o aval e atestou, tá, a criação do Estado de Israel. Em 1948, inclusive, teve até a participação de um brasileiro lá. Porém, isso não garantiu a paz aos judeus. O que diz aqui? O país vive em estado de alerta. Por quê? Em função de ataques, né, de terror internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. Olha isso, é interessante a igreja se ater a isso aqui. Os cristãos desavisados, que não se preocupam em saber o que efetivamente está acontecendo lá em Israel e envolvendo a Palestina. Diz aqui, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal
da história recente ocorreu em outubro de 2023. Para ser mais preciso, dia 7 de outubro. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao grupo H, a partir da faixa de Gaza, e atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas como refém. Depois disso, os casos de antissemitismo, o comentarista coloca aqui, aumentaram em várias partes do mundo. E aí o que diz? O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. A sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. E aí diz aqui, só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. E aí a gente termina dizendo que o antissemitismo moderno é algo perigoso, cruel, mentiroso, porque ele propaga uma mentira e ele se baseia em uma causa esdrúxula para poder cometer as barbaridades. Se fosse o fato de um grupo ter invadido um território e um outro grupo estivesse reivindicando de volta o seu território, como a gente já viu em alguns casos, aquele grupo que teoricamente invadiu, ele poderia ser expulso. Não, vocês têm que sair dessa terra aí, que essa terra pertence a esse outro grupo aqui. Mas não é isso que se refere a Israel. Muitas religiões lá no entorno de Israel e principalmente lá na Palestina, onde é o ponto de partida principal que está muito em voga hoje, né? Pelo fato de ter acontecido no dia 7 de outubro de 2023, a partir dali eles querem que o Estado de Israel e o povo, o seu povo, a sua raça, seja exterminada. O ódio que nasceu no coração dessa gente, e muitos deles que estão lá, são extremamente obrigados a participar desse tipo de ação, como também eu acredito que existe gente lá dentro, que é da Palestina, que não tem a intenção de exterminar o povo, mas eles são pressionados e lá dentro eles têm que ficar calados, não podem se manifestar, porque a violência pode os atingir, tanto a eles como a todas as gerações deles, se eles, por acaso, defenderem os judeus ali da região de Israel. Então, para nós terminarmos, a conclusão diz assim, o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, os grupos lá de terror, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelense. Isso aqui ele está dizendo que assim, tem gente que defende de tal ponto, a tal ponto, o antissemitismo, que acha que o povo de Israel, que o exército de Israel não deveria nem se defender. É esse nível aí. E nós entendemos que o comentarista coloca aqui, posturas complacentes. Eu não vou longe, mas envergonha a nós, o nosso governo atual, ele ir contra Israel e apoiar o grupo H, dando a impressão de que ele está defendendo, ele está lutando pela Palestina. Não, a Palestina está lá, é um território, mas tem um grupo que é um grupo que causa terror, que quer eliminar a raça judia. Então, por que um governo se propõe a defender isso e muitas das vezes ele vem a público? Aqui eu não estou falando de política, estou falando de algo que é real. E aí esse governo vem a público e ele, ao invés de condenar as ações do Grupo H, não, ele condena as ações de defesa de Israel. Não tem alguma coisa errada aí? Você não acha, não? Será que nós somos tão idiotas a ponto de não entender isso nesse nível e
continuar ainda como cristão, ou que se diz cristão, continuar apoiando um governo desse tipo, um governo que apoia, eu posso dizer assim, até mesmo o extermínio dos judeus, porque bate palma e gostaria de que o exército de Israel nem se defendesse. Ora, meus irmãos, que absurdo é esse? Vamos rever os nossos conceitos em relação a essa postura de determinados políticos. Lembra que Amã, ele era um político influente e toda aquela armação, aquela conspiração para exterminar os judeus lá no Império Persa partiu de um político. Olha o perigo aí, isso é muito sério. Eu louvo a Deus pela vida desse comentarista que trouxe essa lição e eu convoco você como professor e como aluno a se dedicar um pouquinho mais a estudar essa lição. Que você vai ter, de certa forma, a sua mente, o seu olhar para tudo que está acontecendo mais aberto em relação à realidade. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Oremos pela paz em Jerusalém. Essa foi a nossa lição de número 9. Eu espero ter contribuído, tá, de alguma maneira. E eu digo para você que eu aprendi muito, né? Me despertou mais ainda a respeito de todos esses acontecimentos que estão aí, que envolvem diretamente o povo de Israel. E eu vou, para a gente terminar aqui, o comentarista ele colocou aqui um comentário, diz assim, ó, é essencial para os antissemitas separar Jesus de sua origem judaica. Olha que coisa terrível, né? É querer disseminar que Jesus nem era judeu. É isso aqui que ele está dizendo. Pois eles fizeram isso. Então o ódio se torna moderno e o antissemitismo se torna uma virtude cristã. Por quê? Porque existem religiões que elas apregoam que os judeus devem ser exterminados em prol da defesa da fé. Da fé em quê? Em quem? Em qual Deus? Que Deus é esse que concorda com o extermínio literal de uma raça? Só se for o Deus que nós conhecemos, que é o Deus deste mundo, o Deus deste século que a Bíblia afirma para nós, que cegou-lhes o entendimento. E aí, essa turma viram verdadeiros animais. Essa é a realidade. Agora diz aqui, ó, um cristão antissemita é um paradoxo. Um antissemita, neste contexto, é um cristão é um cristão morto, cujo ódio estrangulou a sua fé. Como um camaleão, o antissemitismo pode mascarar-se alternadamente, ou seja, ele se adaptar de acordo com o meio, com o que ele achar conveniente, para poder então ele tomar as decisões de praticar o antissemitismo, que é, na verdade, exterminar toda a raça, o povo judeu. Infelizmente, o antissemitismo cresceu nos últimos tempos por conta dessa onda de ataque que aconteceu em outubro de 2023. Infelizmente, cresceu e até mesmo em várias faculdades pelo mundo afora, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, muitas faculdades ali desencadearam movimentos apoiados até mesmo pelos gestores, né, da faculdade, apoiaram movimentos antissemitas, incentivando os jovens, os estudantes ali, a propagarem o antissemitismo com uma propaganda, ou com um álibi, melhor dizendo, de que eles estariam defendendo a Palestina. Ora, meus irmãos, para a gente terminar aqui a nossa lição, defender os direitos da Palestina é uma coisa. Agora, você defender o extermínio de uma raça por completo é outra completamente diferente. Que Deus te abençoe abundantemente. Espero ter contribuído. E eu peço a você que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, deixe o seu gostei se você realmente gostar do que a gente está passando aqui e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que o YouTube mostre
esse vídeo também para o maior número de pessoas, tá? Então que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.